Prezados irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez nós queremos agradecer a Deus pela oportunidade de participar com a igreja desta celebração dos 500 anos da Reforma Protestante. Em nome do Conselho de Educação e Cultura, nós cumprimentamos ao pastor José Carlos de Lima, muito digno presidente desta igreja e convenção da Paraíba, e agradecemos a Deus pela hospitalidade e recepção. O tema que vamos abordar tem como título os personagens precursores da Reforma Protestante, na página de número 19 da nossa apostila. Mas antes, vamos fazer uma leitura bíblica no livro aos Hebreus, no capítulo de número 11. Faremos a leitura de alguns versículos da palavra de Deus para fundamentar a nossa reflexão. Aos Hebreus, capítulo 11, versículos 36 a 40. Peço a bondade da igreja para ficarmos em pé, em reverência à leitura da palavra de Deus. Hebreus 11, verso 36 a seguir, diz assim: E outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões, foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio de espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra, e todos estes, tendo sido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Amém? Obrigado, irmãos, podeis tomar o vosso assento. Vamos então à apostila, na página de número 19. O texto bíblico que lemos faz referência aos heróis da fé, aos nossos antecessores, aos nossos antepassados, aqueles que foram levantados por Deus e prepararam o caminho para que hoje pudéssemos desfrutar desta mensagem de salvação. E na Reforma Protestante não foi diferente. A Reforma Protestante tem elementos, personagens e eventos que antecederam o movimento da reforma. Eu vou usar a apostila e também vou usar o telão. Os irmãos poderão acompanhar de modo alternado no telão e também na apostila. A introdução que está no telão é a mesma que está na apostila e diz o seguinte: a reforma eclodiu em 1517 com Martinho Lutero. Porém, bem antes, aconteceram eventos e fatos que são considerados como precursores do movimento do protestantismo. Precursor é aquele que antecede. Então veja aí na sua apostila, por favor. Eu vou me deter, em virtude da exiguidade do tempo, em 4 deles. Veja aí no sumário: 2.1, Pedro Valdo,
e o Movimento Valdense. 2.4, João Wycliffe e os Lollardos. 2.5, João Hus e os Hussitas. E 2.6, Jerônimo de Savonarola. Então eu quero pedir aos irmãos, como é um seminário, eu quero participação do plenário. Eu quero que os irmãos leiam comigo o sumário 2.1, todos juntos. Pedro Valdo e o Movimento Valdense. 2.4, João Wycliffe e os Lollardos. 2.5 e 2.6. Muito bem, obrigado. Vamos iniciar então com Pedro Valdo. Pedro Valdo, ele inicia o seu movimento 340 anos antes de Lutero. Bem, Pedro Valdo, irmãos, ele nasceu na França, na cidade chamada Lyon, e lendo as Escrituras, o Novo Testamento, ele foi inspirado a distribuir os seus bens. Ele era um homem rico, extremamente rico. Ele distribuiu os bens e se dedicou ao estudo da Bíblia. Isto 340 anos antes de Lutero, em 1176. Ele então pediu permissão ao Papa, que na época era Alexandre III, para ensinar a Bíblia. A resposta do Papa foi negativa. O Papa considerou que Pedro Valdo não era sacerdote e, portanto, não tinha capacidade para ensinar a Bíblia. Pedro Valdo desobedeceu ao Papa e ensinou a Bíblia sem autorização da Igreja Romana. 5 anos depois, em consequência à sua desobediência, o outro Papa que tinha assumido a Igreja de Roma, que se chamava Papa Luciano III, excomungou Pedro Valdo e excomungou todas as pessoas que tinham aprendido Bíblia com ele. Por isso o movimento é chamado de valdense, em relação ao nome dele, Pedro Valdo. Mas Pedro Valdo deixou um legado. Ele ensinava que a Bíblia deveria estar ao alcance de todos, e não só dos sacerdotes. Naquela época, a Bíblia estava traduzida para o latim, tendo sido escrita em hebraico o Antigo Testamento e grego o Novo Testamento. E o povo não tinha acesso, portanto, à leitura bíblica. Não tinha conhecimento nem do hebraico, nem do grego, nem do latim. O que fez então Pedro Valdo? Traduziu a Septuaginta para a língua chamada provençal, que era a língua falada pelos franceses 340 anos antes de Lutero. Esse vai ser o grande legado de Pedro Valdo. Então o legado dele é o seguinte: a Bíblia tem que estar ao alcance de todos. Como a Bíblia tinha em hebraico, em grego e latim, ele a traduziu para a língua do povo. Então não foi Lutero quem fez isto pela primeira vez, traduzindo a Bíblia para o alemão lá em 1517. Pedro Valdo já o tinha feito, mas para a língua dos franceses. Então esse é um precursor importante. Vamos ao segundo deles. Veja aí na sua apostila. João Wycliffe.
200 anos depois de Pedro Valdo, 200 anos depois de Pedro Valdo ter traduzido a Septuaginta para o provençal, a língua dos franceses, e por causa disso ter sido excomungado da igreja oficial, Deus vai levantar um outro homem, chamado John Wycliffe. Ao contrário de Pedro Valdo, que era um leigo, John Wycliffe, ele estudou na Universidade de Oxford, na Inglaterra. Ele foi sacerdote católico, reitor da paróquia, e ele começou a discordar de um comportamento cada vez maior na igreja em Roma. No telão, nós vamos ver o que ele denunciou. No slide anterior. Denunciou que as autoridades eclesiásticas, inclusive os papas, estabeleciam impostos para o seu próprio bem. O que mais John Wycliffe vai denunciar? Ele vai dizer o seguinte: a autoridade das Escrituras precisam estar acima da autoridade do Papa. Era uma ideia de John Wycliffe. Os irmãos podem perceber que Lutero vai beber nestas fontes. Lutero vai seguir a ideia de Valdo, de que a Bíblia tem que estar ao alcance de todos e na língua do povo. Lutero vai seguir as ideias de John Wycliffe, de que a autoridade das Escrituras precisa estar acima da autoridade do Papa. John Wycliffe também vai traduzir a Bíblia para o inglês, para que a Bíblia chegue ao povo. Então, estes homens são precursores. John Wycliffe, por exemplo, já na sua época, 140 anos antes de Lutero, ele discordava de uma doutrina católica chamada de transubstanciação. Acreditavam que no momento da ceia do Senhor, chamada de Eucaristia pelo catolicismo, e quando o sacerdote consagrava o pão e consagrava o vinho, havia uma transformação. O pão virava a carne de Cristo e o cálice se transformava em sangue de Cristo. John Wycliffe discordou, ele disse: não, isto é símbolo, é uma simbologia. O pão é símbolo do corpo, o cálice é símbolo do sangue, não há transformação. Isso 140 anos antes de Lutero. Os seguidores de John Wycliffe passaram a ensinar estas verdades, e eles foram chamados então de murmuradores, que quer dizer lolardos. Por isso, os seguidores de John Wycliffe são chamados de lolardos. Pode repetir isso comigo? Lolardos. Lolardos queria dizer murmuradores. Eles murmuravam contra a Igreja Católica, discordando da doutrina errada que era ensinada. Então John Wycliffe tem uma contribuição muito importante. Conclusão: o que acontece com John Wycliffe? Ele é expulso da Universidade de Oxford e
todos os seguidores de John Wycliffe na Inglaterra foram condenados à pena de morte. Então quero fazer agora aqui uma pausa. Essa é a parte histórica. Pedro Valdo, 400 anos, praticamente 340 anos de modo preciso, antes de Lutero, é levantado por Deus, traduz a Bíblia para o idioma dos franceses, considera que a Bíblia tem que estar ao alcance do povo e questiona a autoridade do Papa, alegando que as Escrituras precisam ter autoridade maior do que o Papa. É excomungado por conta disso. 200 anos depois surge John Wycliffe, com as mesmas ideias, não na França, mas na Inglaterra. John Wycliffe diz: sim, a Bíblia é a autoridade suprema e precisa estar ao alcance do povo. E ele a traduz para o inglês. Ele denuncia os abusos do papado, questiona doutrinas que são tradições e que não têm fundamento bíblico. Pedro Valdo foi excomungado. John Wycliffe é expulso da universidade. Os seguidores de Pedro Valdo também são excomungados. Os seguidores de John Wycliffe são condenados à morte. Estes precursores enfrentaram um verdadeiro império, que era a Igreja Católica, que tinha a seu poder o exército, o governo e a política. Enfrentar o catolicismo era colocar o pescoço na guilhotina. E estes homens ousaram colocar as suas vidas em risco para que a verdade da palavra de Deus prevalecesse no tempo em que viveram. E eu pergunto aos irmãos, no século 21, não estará Deus também à procura de homens e mulheres que estejam dispostos a oferecerem as suas vidas num sacrifício vivo a Deus, para que a verdade plena da palavra de Deus seja a autoridade suprema em nossas igrejas? Wycliffe perdeu o cargo de reitor da universidade, porque defendeu a verdade da palavra de Deus. Mas quantos e quantos líderes no Brasil afora, temerosos de perder a função ou o cargo que têm, se dobram diante das inverdades, das heresias e dos desmandos que acontecem para manter uma função eclesiástica que lhe é favorável. Deus está à procura de homens e mulheres que estejam dispostos a sacrificar aquilo que for necessário para que a primazia da palavra de Deus volte a ocupar os púlpitos de nossas igrejas. E escute, John Wycliffe, ele estudou na Universidade de Oxford, ele era teólogo, estudante da Bíblia. Vamos ao próximo, João Hus. Acompanhe na sua apostila, na página 21. João Hus foi ordenado sacerdote católico em 1401.
E assim como John Wycliffe, ele era teólogo. John Hus estudou na Universidade de Praga, na antiga Tchecoslováquia. Ele foi reitor da universidade. Naquela época, a cidade de Boêmia, a região de Boêmia em que ele vivia, era um antro de perversidade. Era a região mais rica e mais mundana que existia. O que fez João Hus, 115 anos antes de Lutero, passou a denunciar o mundanismo dentro da igreja. Isto, meus irmãos, é meados do ano 1400. Vamos ver algumas dessas denúncias. Olha o que ele escreveu contra o Papa, está no telão. Ele disse: um Papa indigno, que se opõe ao bem-estar da igreja, não deve ser obedecido. Olha o que diz John Hus: a autoridade final é a da Bíblia, e o que um Papa que não se conforma com a Bíblia não deve ser obedecido. Sabe isso quer dizer, irmãos? Que a nossa regra de fé e de conduta não é aquilo que diz o homem, mas aquilo que está revelado na palavra de Deus. Nem a experiência particular de alguém pode ser levada em consideração como dogma ou doutrina, se não for provado pela autoridade da Bíblia Sagrada. Hoje nós aceitamos essas declarações, mas em 1400 elas soaram como rebelião. John Hus foi chamado para se retratar. Houve um concílio na cidade de Constança para ele retirar o que tinha dito. Sabe o que mais ensinou John Hus? Ele disse: o crente não precisa de um intermediário humano para conversar com Deus. John Hus ensinou que o crente pode se achegar a Deus pelo sangue de Cristo derramado na cruz, pelo novo e vivo caminho que foi aberto pelo sangue. A isto depois a reforma vai chamar de sacerdócio universal. Cada crente individualmente pode conversar em particular com Deus, porque o único mediador entre Deus e os homens chama-se Jesus Cristo. Então João Hus era contrário ao confessionário, à intermediação do sacerdote entre o fiel e Deus. Ele disse: o fiel pode se achegar diretamente a Deus. Mas ele foi então levado ao concílio de Constança. O imperador da época, chamado Sismundo, ofereceu a ele um salvo-conduto. Um salvo-conduto era uma garantia de que ele não seria preso, era uma garantia de que ele não seria morto. Era um decreto imperial. E João Hus, de posse desse salvo-conduto, foi ao concílio em Constança. Acontece que lá no concílio mandaram ele se retratar. Isso vai acontecer depois também com Lutero.
E John Hus diz: não me retratarei igual às palavras de Lutero, a não ser que alguém me convença pelas escrituras do contrário. Conclusão: o salvo-conduto imperial foi revogado e John Hus foi queimado vivo numa estaca. E quando ele está sendo sacrificado nessa estaca, ele vai ser usado por Deus numa palavra profética. Veja ela. Está no telão. As palavras de John Hus. Ele diz: vocês hoje estão queimando um ganso, que a palavra Hus, na língua boêmia, significava ganso. Ele disse: hoje vocês estão queimando um ganso, mas dentro de um século, disse John Hus, um século, dentro de 100 anos, vocês vão encontrar um cisne, e este cisne vocês não vão poder queimar. Cento e 2 anos depois, Deus levantou Lutero, e a Lutero, a Igreja Católica, não conseguiu queimar. E Lutero é identificado então como o cisne levantado por Deus. Mas antes de Lutero, Deus levantou os precursores. Antes da igreja em João Pessoa, na Paraíba, que se aproxima de completar 100 anos de história, antes do evangelho chegar aqui, Deus levantou Gunnar Vingre e Daniel Berg. Antes de eu ser presidente do Conselho de Educação e Cultura, Deus levantou no passado homens para criar esse conselho. Nós não podemos apagar a história, não podemos negar a história, não podemos esquecer a história. Um povo que não cuida da história é um povo que não tem cultura. Nós estamos aqui hoje porque no passado Deus levantou homens e mulheres que sacrificaram as suas vidas para que o evangelho de Jesus Cristo fosse propagado. Amém? John Hus é queimado na estaca. Passaram-se 60 anos de sua morte. Deus vai levantar outro. Escute, Deus sempre tem um remanescente fiel. Em todos os tempos e em todas as épocas. Pedro Valdo foi o remanescente do seu tempo. John Wycliffe, o remanescente de sua época. John Hus, o remanescente também do seu período. E hoje, no século 21, onde estão os remanescentes fiéis? Tem alguns aqui, quem tem pode dar glória a Deus. Eu quero recapitular. John Wycliffe era teólogo. John Hus, teólogo. Wycliffe estudou na Universidade de Oxford. John Hus na Universidade de Praga. Um na Inglaterra, outro na Tchecoslováquia. Agora vem Jerônimo de Savonarola. Escute, Jerônimo de Savonarola é italiano.
Percebe como Deus está trabalhando na história do homem? Pedro Valdo na França. Repita, Pedro Valdo na França. John Wycliffe na Inglaterra. John Hus na Tchecoslováquia. Savonarola na Itália. Ele também é teólogo. Ele estudou 7 anos no seminário. 40 anos antes de Lutero. Savonarola começa a perceber a deteriorização da igreja, a corrupção na igreja. A igreja tinha permitido o mundanismo cada vez maior. E então, Savonarola começa a pregar que a igreja precisava de uma reforma moral. O que vai acontecer? O Papa Alexandre VI, a quem Savonarola dirige suas críticas, o Papa não se agrada de ser criticado, um Papa corrupto, um Papa ladrão, e ele manda enforcar Jerônimo de Savonarola. E a mensagem de Jerônimo Savonarola, vou repetir, era reformar a moral da igreja. Sabe o que isso significa dizer? Savonarola entendia que os líderes da igreja deveriam ser homens idôneos, que era necessário integridade, que era necessário caráter cristão, que era necessário moral para poder presidir a igreja de Jesus. Mas a cúria romana estava apodrecida, corrompida, a imoralidade. Como ouvimos ontem na plenária com o pastor Altair Germano, os cargos eclesiásticos eram comprados a peso de ouro. Muitos bispos da Igreja Católica sequer conheciam um versículo da Bíblia. Compravam os cargos eclesiásticos. Havia uma politicagem enorme na igreja. Os líderes, muitos deles eram bêbados, adúlteros, imorais, celebravam as cerimônias litúrgicas e ouviam as confissões dos fiéis. E Savonarola disse: tem que reformar a moral da igreja. Os homens que ocupam a liderança devem ser santos. Mas o seu brado não foi ouvido, e o Papa mandou enforcá-lo para calar a sua voz. Em 1517, Deus vai levantar o cisne, e Martinho Lutero vai fixar as 95 teses e vai instituir a reforma. Uma reforma que é primeiro uma reforma espiritual e moral, e é assunto do próximo preletor, e vai tratar da teologia dos reformadores, Lutero, Calvino, Zwinglio
e outros. E pela exiguidade do tempo eu quero encerrar a minha preleção. Mas antes disso, quero trazê-los uma reflexão. Pedro Valdo na França, John Wycliffe na Inglaterra, John Hus na Tchecoslováquia, Savonarola na Itália, Gunnar Wingre e Daniel Berg no Brasil. E aqui na Paraíba, e aqui em João Pessoa, e lá no bairro onde você mora, e lá na congregação onde você serve a Deus, e lá no departamento que você lidera, quem Deus vai levantar? Há um preço caro a ser pago. Pedro Valdo foi excomungado. John Wycliffe foi deposto da função eclesiástica de reitor universitário. John Hus queimado na estaca. Savonarola enforcado. É bem possível que soframos alguns reveses. É bem possível que percamos alguns amigos, falsamente, supostamente amigos. É possível que algumas pessoas fiquem contrariados com a nossa postura. Aqueles que querem manter a corrupção, aqueles que querem continuar levando vantagens, aqueles que querem perpetuar o erro, mas há um nos céus que contempla o nosso trabalho e Ele zela pela sua obra. Finalizo lembrando-lhes de um homem cujo testemunho é dado por Cristo. Cristo disse: dentre os nascidos de mulher, não há profeta maior do que, repita, João Batista. Quando Cristo soube da morte de João Batista, que fora decapitado na prisão, Cristo disse: dentre os nascidos de mulher, não há profeta maior do que João Batista. E acrescentou: mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. E por que foi decapitado João Batista? Porque ele teve a ousadia de se apresentar diante do rei Herodes, que estava tendo um caso de adultério com a sua cunhada, a Herodias. E o profeta João Batista, com o dedo em riste, apontou para o rosto do rei e disse: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. Isto é imoral, é indecente, e Deus não se agrada. Foi colocado na prisão, e lá lhe decapitaram o pescoço. Perdeu a função e o cargo, mas teve um testemunho de Cristo, o maior dos profetas. Os profetas de plantão hoje só enxergam coisas boas. Eu vejo uma chave, aleluia, o povo, é o apartamento, é a casa, é o carro. Eu vejo um papel sendo assinado, eu vejo uma escada, só vê bênção. Mas os profetas da antiga aliança, como Isaías, se apresentou à casa do rei e disse: põe em ordem a tua casa. Deus precisa de profetas nessa última hora, que denunciem o pecado, que não se preocupem com suas funções ou cargos, mas que tenham o compromisso de anunciar a genuína e verdadeira palavra de Deus. Deus vos abençoe, queridos.